Boa tarde. Já é tarde, são 3 horas, a hora nona, né? É hora de oração. Então nós vamos falar hoje na nossa vida que Deus tem estratégia para nos colocar onde Ele quer que nós estejamos, onde Ele quer que nós fiquemos. Nós mulheres, por exemplo, nascemos, crescemos, graças a Deus a gente encontra um bom esposo e vai levando a vida. E na vida, como na vida tudo passa, nós temos que lutar e optar pelo melhor, para termos uma vida melhor. E para a gente viver melhor, a gente tem que estar debaixo da poderosa mão de Deus. Nós vemos que Ruth foi uma mulher, sofreu demais, mas ela venceu. Esther, na sabedoria dela, venceu tantas mulheres que venceram. Eu sou uma mulher vencedora. Nasci no interior, numa cidadezinha pequena. Naquela época, mãe solteira era até excomungada. Minha mãe era solteira, ela não tinha marido, mas teve 3 filhas. E casou todas as 3, graças a Deus, casou todas as 3 filhas. Minha mãe, ela não tinha marido, mas ela era uma onça. Todos respeitavam as filhas dela, respeitavam ela. Nasci em 1947, na cidade de Matutina, na época dos coronéis, né? Que os homens, fazendeiro rico era coronel, eram chamados de coronéis, coronel fulano de tal, coronel. E de coronel só tinha dinheiro, Mas ali nós fomos criados, minha mãe lavava roupa para os ricos, para criar as 3 filhas. E além de criar 3 filhas dela, ela criou mais 2 que não eram dela. Então eu tenho um exemplo da minha mãe, que foi uma mulher de fibra. E nós vemos que o caráter é uma coisa nossa. Eu tenho um cachorro aqui, que esse cachorro, ele é de uma inteligência e de uma educação. E sabe, ele morava no sítio, ele ficava sozinho no sítio. Fiquei com dó, trouxe ele para casa. Mas o cachorro tem uma educação fora do normal. Quer dizer, caráter, até os animais têm. Eu fiquei impressionada com isso. Porque o cachorro é educado. E ninguém deu educação a ele. Mas nós temos um caminho a seguir. E nós temos as ordens do Senhor para cumprir. Educar nossos filhos, fazer de tudo para poder ter uma vida na presença de Deus. Nós vemos que quando Moisés subiu no monte, que ele foi levando Isaac para sacrificar, ele falou com os companheiros, dos empregados dele: ficai aqui embaixo no monte, enquanto eu e o moço vamos ali adorar e voltamos. Ele tinha convicção que da cinza Deus ressuscitaria Isaac e devolveria para ele o filho dele. E nós temos que ter essa fé, essa convicção. Muitas vezes nós queremos uma bênção e a gente fala assim: mas não vai dar certo. Antes de falar, eu preciso que Deus me dê, vamos supor, uma casa. Mas não vai dar certo, eu não tenho condição. Você já matou sua bênção. Você já anulou sua vitória. Então nós temos que saber pedir. Uma vez eu pedi ao Senhor, eu estava com os meninos tudo pequeno, e nós fomos lá na nossa igreja em Baronesa, porque as nossas igrejas do Avivamento Pentecostal da Bíblia, que é o ministério que eu congrego há 42 anos, tem igreja em favela, em vilas, comunidade. Nós não temos uma igreja assim no centro da cidade, igreja rica, chique. O chique que tem na nossa igreja é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o chique, é o nosso Deus, é o nosso ajudador, é Ele que é o principal. Nós visamos a salvação das almas. E nós vamos para onde elas precisam.
Nós temos uma igreja em Jaboticatuba, é só em lugares carentes. Só lugares carentes. A melhorzinha que tem mais pessoas, é lá na Rua Itaverá, número 300, em São Benedito. Ela é uma igreja grande, bonita, comporta muita gente lá, mas as outras todas são em comunidade e pessoas carentes, aonde precisa mesmo da palavra. Quer dizer, todo lugar precisa, mas tem lugar que ninguém quer ir. Inclusive, eu fui um dia na casa do moço, evangelizando, e a casa que eu falo, ela era cercada de aquela lona preta. Saiu um rapaz bonito para me atender, um rapaz bonito mesmo. Falei com ele assim: ô moço, me dá um copo de água? Ele olhou para mim, me viu com a Bíblia na mão, falou assim: não te dou água, não, você é crente. Crente não entra na minha casa. Eu respondi ele assim: então pode ficar com a sua água, porque eu queria te dar uma água muito mais importante, que é a palavra de Deus. Mas se você não quer, então tchau para você. Ele com 38 na mão, eu dei as costas para ele e fui embora. Fui evangelizar nos outros lugares. E a gente só encontra pessoas assim nesses lugares, pessoas necessitadas, mas a gente tem que ter coragem. Quando nós fomos para o Palmital, nossa, como foi difícil, a gente estava louvando o Senhor, os meninos descendo tudo de arma na mão. Hoje mudou completamente. Eles respeitam a gente, eles não maltratam, eles têm... É tão interessante, irmãos, que eles, se mexer nas igrejas, eles não aceitam, eles não permitem. Então, nós vamos aonde os grandes não vão. A nossa missão é ir aonde os grandes não vão, porque ir para uma igreja cheia, uma igreja que tem muita gente, nossa, que maravilha, você está lá no banco, você é só mais um, mas você ir lá para a favela, ir para as comunidades, falar do amor de Deus, encarar aqueles que todo mundo tem medo, aí sim. Deus não me chamou para ficar numa igreja grande, sentada. Ele falou comigo: vai para os montes e valados. Está escrito na palavra de Deus. Ide. A casa estava cheia, preparada para a festa, e o dono da festa falou assim: mas ainda cabe lugar, falta muita gente. Aí falou: vai para os montes e valados e obriga-os a vir. Obrigar eu não tenho como, mas eu tenho como falar de Jesus. Passou uns meses, irmãos, quando eu estou na igreja, lá no alto, Baronesa, lá no Morro da Caixa d'Água, o moço estava lá. Isso já tem uns 3 anos. O moço estava na igreja e eu olhei para ele e falei assim: você é aqui? Ele falou: eu vim despedir da senhora porque eu estou indo embora. Eu estou indo embora e eu tenho que sair do bairro. Eu vim despedir da senhora, porque a senhora é muito atrevida. A senhora viu eu com o revólver na mão e não teve medo. Eu falei: meu filho, eu estava escudada pelos anjos do Senhor, eu estava protegida, eu não tinha que ter medo de você e nem do seu revólver, porque maior é o que estava em mim do que qualquer coisa que tivesse com você. E aquele moço me abraçou e sumiu, nunca mais eu vi. Moço lindo. Então, irmãos, nós temos que ter coragem, ousadia. Às vezes a gente vê a pessoa está sedenta, está precisando da palavra de Deus, mas nós não temos coragem de falar: eu tenho medo. Não tem que ter medo, não. Nós temos que saber com quem nós estamos lutando. A gente tem que conhecer o inimigo, conhecer o ponto fraco dele e ter estratégia e fé para chegar na pessoa e falar de Jesus, pedir a cobertura do Senhor e ir sem medo. Sem medo, falar de Jesus. Então, porque nós precisamos propagar a salvação. Hoje em dia está muito... O povo esquece que Jesus está vindo. Eles não preocupam com salvação. Eles não preocupam que vão morrer. Eles esquecem que precisa de salvação. Irmãos, nós precisamos ter gratidão pela morte de Jesus, pelo sacrifício de Jesus por nós, a nosso favor. Nós precisamos saber
e agradecer a Deus todos os dias. E, irmãos, na nossa igreja vai ter um curso de oratória. Esse folheto aqui, ó, eu não sei falar esse nome aqui, é curso de oratória. Vai ser dia 17/6, de 8 horas às 16 horas, na Rua Itaverá, número 300. Quem quiser participar, vai ser o professor Luiz Henrique, uma fonoaudióloga, que chama Juliene Salles, e uma psicóloga clínica, que chama Úrsula. Vai estar lá para poder nos orientar, para a gente aprender a desenvolver as nossas habilidades, né? Para quem é tímido, tem medo, não tem coragem de falar, assim no meio, eu vou fazer, sabe? Tô velha, idosa, mas eu vou fazer, porque aprender, o saber não ocupa lugar. Também estou mostrando esse livro aqui, ó. Esse livro aqui ele chama Um Caminho a Seguir, 2 Ordens a Cumprir. É uma análise sobre o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Ele foi escrito pelo pastor Miquel Thiago de Souza. Olha o livro. Eu estou lendo, é um livro excelente. Se alguém quiser do livro, comprar o livro, adquirir o livro, parece que é R$25 esse livro. Ele é muito bom, eu recomendo. Quem quiser comprar, entre em contato comigo que a gente combina. Então, irmãos, eu aprendi que eu preciso ler, eu preciso aprender. Não é porque eu tenho 70 anos, vou completar em novembro, que eu não tenho mais nada para aprender. Porque a gente vive aprendendo e morre sem saber muita coisa. Tem coisas que, às vezes, eu tenho uma netinha de 7 anos, ela chega em mim e fala, vovó, isso assim, assim, eu fico admirada, porque eu não sabia. Então, na nossa vida, nós precisamos aprender sempre. Aprender, buscar de Deus, pedir perdão ao Senhor. Ah, está escrito, mas está escrito, dos teus pecados eu não me lembro mais. Mas nós pecamos todo dia, toda hora. Então nós precisamos pedir ao Senhor perdão, porque Ele perdoa. Se Ele tiver que te perdoar daqui a 100 anos, Ele vai te perdoar hoje. Amém? Nós vamos agora fazer uma oração, porque você que precisa de um emprego, precisa, seja o que for que você precise, nós vamos orar e o Senhor, na sua infinita misericórdia, vai conceder. Eu não posso fazer nada, mas eu vou pedir ao Senhor a seu favor e Ele vai ter misericórdia, vai responder, porque você vai orar comigo. Peça a Deus, fala para Ele o que você quer. Conta para Jesus onde é a sua dor, conta para Ele a sua ansiedade, a sua dificuldade. Conta para Ele, fala, Senhor, eu já não dou conta mais, eu já não suporto. Senhor, eu estou enferma, Senhor, eu preciso do emprego. Senhor, o meu casamento não vai bem, meus filhos não me respeitam. Senhor, eu tenho passado dificuldade. Conta para Jesus, conta para Ele agora, que Ele vai responder. Eu conheço Jesus. Eu conheço Ele muito bem, há 44 anos eu tenho intimidade com Ele, 42 anos eu tenho intimidade com Jesus. E Ele nunca me deixou sem resposta. Às vezes eu peço um jeito e Ele faz melhor do que eu pedi. Às vezes Ele não faz exatamente aquilo que eu pedi, mas Ele faz melhor, Ele me dá melhor do que eu pedi. Então peça, conta para Jesus a sua necessidade. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Toda glória e toda honra pertence a Ti e vem de Ti. Porque o Senhor conhece o profundo da nossa alma, o profundo da nossa necessidade. Está escrito na Tua palavra que não é por muito falar que nós seremos atendidos. Por isso, Deus, eu te peço, visita agora
cada vida que está orando comigo nesta hora, e aquele que depois vai ouvir essa oração e vai receber a bênção, porque o Senhor prometeu que vela pela tua palavra para que ela se cumpra, e a sua palavra me diz que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus amado, envia os teus anjos nesta hora, abrindo a porta de emprego, tirando do vício, das drogas, da bebida alcoólica, repreendendo as macumbarias, feitiçaria, as obras da inveja, as obras das trevas, toda perseguição, toda perturbação, tudo aquilo, ó Deus, que Satanás tem colocado no caminho dessas vidas, que o Senhor repreenda agora, pelo poder que há no teu sangue, pelo poder do teu nome. Jesus amado, abençoa, responde, porque o Senhor pode fazer muito mais. Queira, Senhor, queira, Jesus, por misericórdia, abençoar o teu povo, abençoar cada vida que está ouvindo, abençoar aqueles que vão ouvir, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu creio na vitória desse povo, dessas vidas que estão ouvindo e que vão ouvir, em nome do Senhor Jesus. Amém? E quem crê nessa oração, diga amém e toma posse da vitória, porque agindo Deus, quem impedirá? Deus está agindo a seu favor. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, sabendo que eu tudo posso naquele que me fortalece, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aonde Deus está, nada falta, nada empata, sempre sobra. Nunca diga está faltando, mas sempre diga, Deus proverá. Amém?